iniciaremos em instantes. É muito bem-vindo, você está no canal Axioma Brasil. Pessoal, perdão, tá? O meu microfone estava fechado aqui. E vou novamente falando. Hoje é o primeiro bate-papo capitão do ano. E nós vamos trazer aqui um tema. Estamos trazendo um tema, aliás, muito pertinente. Um tema que eu julgo assim necessário para que nós possamos aí ter um aprimoramento, né? Esse detalhe que é a construção civil. E todo mundo, em algum momento, faz algum serviço na sua casa, uma reforma, constrói realmente um imóvel, melhora um determinado imóvel após a compra. E sempre surge aquela dúvida, né? Qual profissional eu devo buscar? Eu consigo fazer sozinho o serviço de pintura? Eu consigo preparar uma parede? Eu sei como fazer? E muitas pessoas tentam, né? Dar um jeito, vamos daquele jeitinho brasileiro, improvisar e desenrolar ali o serviço, a tarefa em casa. Mas chega um determinado momento, que houve um investimento muito alto na obra, uma obra grande, uma obra que às vezes você desembolsou um certo recurso e ela requer detalhes, ou seja, onde a pintura vai ser realmente a cereja do bolo, né? Vai ser o detalhe principal que vai dar o embelezamento da sua construção, da sua obra. Então, nós resolvemos abordar esse tema hoje e vamos trazer aqui um profissional, alguém que já está há mais de 15 anos na área, como profissional, começou como ajudante e foi aí aos poucos aprendendo a fazer os serviços de construção e hoje é um mestre de obra, uma pessoa especializada em serviços da construção civil. Já adianto que vocês que acompanham o canal Axioma Brasil já viram ele aqui na bancada. Talvez não soubessem que ele é um profissional de mão cheia na área da construção civil. Isso mesmo, estou falando do nosso amigo de bancada, que sempre está conosco aqui, é o Erivaldo Pereira, que sempre nos dá, né,
a alegria de dividir aqui essa bancada, muitas vezes debatendo temas um tanto quanto difíceis, né? Temas nacionais, temas importantes. Mas hoje a gente vai falar, também é um tema importante, mas é um tema totalmente diverso daquele que nós habitualmente conversamos aqui com ele no canal. Nós vamos falar sobre construção civil, como é a proposta da live de hoje, e mais especificamente sobre pintura. Então, vou chamar o Erivaldo aqui para ele já saudar a nossa audiência e a gente começar o nosso bate-papo. Boa noite, Erivaldo. Seja muito bem-vindo, meu amigo, mais uma vez aqui à bancada do Axioma, ao Bate-Papo Capitão. E hoje eu já vou adiantando, está proibido de falar de política, viu? A pergunta hoje vai ser só em cima de construção civil. Hoje eu quero explorar esse lado profissional aí, que você há um bom tempo que já vem atuando no ramo. Então, abro espaço aí para a sua saudação inicial, para os nossos internautas, os inscritos no canal. E desde já pedindo aí, quem não é inscrito, faça a sua inscrição, porque nós estamos aqui por você. Boa noite, Erivaldo. Olá, boa noite, capitão. Boa noite, telespectadores. Através do YouTube, né? A plataforma que tem nos ajudado. Mais uma vez estamos aqui no canal que se chama Brasil para trazer para você alguns assuntos de relevância. Como, por exemplo, hoje a gente vai falar sobre pintura. O que é pintura? O que eu devo pintar? Que cor eu devo pintar? Que tipo de tinta eu devo usar para que minha casa fique bonita, que fique uma casa social e aconchegante. Então a gente vai estar aqui explicando para você, dando sugestão para que você tire sua dúvida e pode mandar sua crítica, mandar sua pergunta, pergunta, tirar suas dúvidas, que a gente vai estar aqui sem dúvida para tentar te ajudar aqui dentro daquilo que a gente sabe. Muito bem. Então é isso. O nosso propósito aqui não é outro senão ajudar você, meu amigo, minha amiga, que está de repente tocando uma obra aí e cheio de dúvidas, né? Cheio de serviço para fazer. E às vezes o profissional que você contratou não é aquele camarada à altura, né? O serviço que você necessita para executar a sua obra. Então, vamos devagarinho por aqui, conversando com o Erivaldo, que com certeza algumas dúvidas nós vamos sanar. Então é isso. Se você não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, deixa o seu like, compartilhe nas suas redes sociais, compartilha esse link nos grupos de família, de amigos, do trabalho, porque essa live de hoje, ela promete aí trazer muita informação prática. Vamos por aqui. Erivaldo, primeira pergunta que eu te faço em relação à questão da preparação, né? Mas eu gostaria de perguntar o seguinte: a pintura, a finalidade dela é somente o embelezamento, ou quando a gente fala de pintura, a gente está falando de proteção também? Proteção daquela construção que foi realizada, nova, ou daquela construção que está passando por uma reforma, está sendo melhorado. Como é que você poderia nos dar inicialmente já essa dica aí? Olha só, a gente tem alguns tipos de pintura convencional e a gente pode se utilizar os dois termos que você utilizou aí, capitão. De um lado, ela vai beneficiar o seu imóvel apenas para estética e também para melhorar, trazendo durabilidade à parede, ou a madeira, ou a ferragem, de acordo com o que você estiver pintando, ou até mesmo piso, né? Então, a pintura hoje ela disponibiliza dessas duas questões, tanto a parte estética quanto a beleza, também como para dar qualidade à parede e uma maior conservação. Então, na verdade, não fica só na questão do embelezamento, mas da proteção também daquilo que você está trabalhando, não é isso? Lógico, com certeza. Uma maior conservação. Ok. Boa noite, Vanilson, meu irmão. Compartilha aí, Vanilson, a live. Dá essa força aí para o Axioma. Tô sentindo sua falta, viu? Você está aí, certamente já no batente, né, no aplicativo, rodando.
Deus te proteja, Deus te abençoe. Erivaldo, como preparar uma parede, certo? Para fazer a aplicação de uma tinta. Estou falando de uma parede nova, você pode ter uma parede nova, né? Aquela parede com reboco recém acabado, e também uma parede já antiga, né? Qual a principal diferença de preparação entre uma parede antiga e uma parede nova? Olha só, capitão. Hoje a gente tem uma certa dificuldade dentro assim, dentro do profissional, de toda a parte de acabamento final. Quando a gente fala pintor, não é só aquele que que pinta, leva uma cor bonita na parede, mas o pintor, ele é responsável pela maquiagem da casa, do seu imóvel, e trazer uma boa performance de como ele acabar a parede. O que ele vai, a divergência é como que ele vai preparar essa parede. Vamos pontuar aqui ponto a ponto. Como, por exemplo, a gente vai fazer um acabamento hoje, dentro da área da construção, como é que eu posso lhe dizer? Os arquitetos, eles estão resgatando aquela prática da pintura rústica, ou seja, que é aquela parede rebocada, ela é passada uma ferramenta de madeira chamada desempoladeira, e deixando um acabamento bastante rústico, dependendo muito da areia, e isso está despertando assim, uma paixão muito forte dentro da área da estética da construção civil. Os profissionais dessa área de arquitetura estão muito apaixonados por essa forma de pintura, né? Para a gente pintor, a pintura bacana é aquela pintura que a gente prepara uma parede. Por exemplo, uma parede virgem. O que é uma parede virgem? Uma parede que ela nunca levou tinta. Você nunca aplicou tinta, nunca aplicou cal. E essa parede ela está totalmente virgem. Vamos falar aqui das duas faces dela. As duas faces. Frente e verso, como diz o ditado. Parede de fora. Para a gente preparar ela para colocar uma textura. Quais produtos eu devo usar? Hoje a gente disponibiliza um produto chamado selador. Qual é a função do selador? A função do selador, ele serve para unificar aquelas pedrinhas que ficam caindo do reboco. E a ideia teórica é que faz com que aquelas pedrinhas ela fiquem unidas e elas vão parar de cair. Ao longo do tempo, eu observei que quando a gente aplica o selador, com o tempo esse selador ele começa a isolar a parte da textura com o próprio selador, fazendo com que a textura seja ela rústica ou de rolo, que a gente chama o grafiado, e ela começa a se soltar da parede. É natural que você veja que no pé da parede, onde molha mais, acontece de ficar aquelas bolinhas, né? Aí o que eu devo fazer? É simples, você vai raspar com a espátula e você vai aplicar o selador novamente e dar uma de mão de massa acrílica e por cima você aplica a textura. O mesmo procedimento serve para dentro de casa. Quando você está preparando uma parede, você está emassando ela você pode amassar com massa corrida normal, a convencional ou acrílica, e também você pode estar fazendo esse acabamento com gesso, que a gente chama de revestimento. Quando acontece esse tipo de ocorrência, o procedimento de limpeza da parede para fazer o tratamento da parede e aplicar o produto adequado, que hoje varia, o mercado hoje disponibiliza, capitão, de alguns produtos, como uma vaselina, aliás, como deixa eu só tentar, porque são muitas informações. Não, mas pode ficar tranquilo. Uma resina. Você já trouxe muita informação aí, Edvaldo. Muita informação, assim, em pouco tempo. Mas, assim, pra gente que é leigo, né? Então, vamos lá. Eu estou construindo, certo? Como você disse, uma parede... A construção é nova, a parede é virgem, a parede não levou tinta ainda. Qual deve ser a minha primeira ação? Deixa eu só... Acho que o microfone estava fechado. Então, uma parede nova, certo? Uma parede nova. Qual deve ser
tenta nesse know-how de informações que você já trouxe aí, foi bastante informação em pouco tempo, mas a minha dúvida é, eu tenho uma parede nova, que não levou tinta, qual deve ser o primeiro procedimento a ser adotado nessa parede? Então vamos lá. O primeiro procedimento é o que eu falei inicialmente aí na minha fala. Certo. Se ela for a parede externa, você vai usar o selador. Que é esse selador é como se fosse um isolante, né? Exatamente. Não, ele não é como isolante. Não. Infelizmente, ao longo do tempo, o selador ele começa a fazer um trabalho que ele vem acontecendo assim de forma colateral. A gente aplica ele para finalidade, como por exemplo, se você perguntar para mim, Erivaldo, eu estou construindo uma casa e o que eu estou falando aqui eu passo para meus clientes. Até agora, recentemente, eu tive uma cliente que ela me questionou sobre isso aí. Erivaldo, eu devo aplicar o selador? Fala, ó, é opção sua. Eu, particularmente, eu prefiro aplicar a textura direto no reboco. Por quê? Porque entre o reboco e a textura não vai ter nenhum tipo de produto que venha acontecer, que venha inibir, que venha isolar futuramente, que é o que está acontecendo hoje. Acontece o selador, ele começa a soltar como se fosse um salitro. E a textura começa a ficar ela começa a ficar farinha. Começa a largar a parede, a textura assim, exatamente. Por que eu falo isso assim? Porque eu já fiz algumas experiências ao longo de 10 anos. Eu sempre observo. Eu fiz um serviço na casa de um cliente e por questão financeira eu disse assim, não, eu prefiro que você aplique a textura direto no reboco para que eu possa evitar de gastar com o selador. Tranquilo. A gente fez. Então, tipo assim, eu gosto de ver, eu gosto do desafio e eu fico analisando, pô, será que isso vai dar certo? E do lado da casa dele, eu fiz 2 casas também. Coincidentemente, capitão, até hoje a casa do camarada tá intacta. Você chega lá, final de ano, a casa tá toda preta. Você passou o lava-jato, a textura tá intacta. E as 2 casas que eu usei o selador, já teve que fazer a reforma dela 2 ou 3 vezes ao longo de 10 anos. Beleza. Vocês não viram aqui, eu fui tomar água aqui. A água derramou aqui agora. Ei, isso aí que tu tá falando é interessante, porque eu tinha a ideia também que se passasse esse selador aí, era justamente para melhorar, né? Mas às vezes nem sempre sai de acordo com o que a gente imagina, né? Então, eu particularmente, o que é que eu indico ao cliente? Ó, melhor a gente aplicar a textura diretamente na parede, né? E posteriormente, depois que a textura, porque quando você aplica a textura, seja ela o grafiato ou rústico, quando você passa o selador, que o selador vai dar aquela ideia do fundo branco, ela vai acontecer fragrantes. Que vai aparecer esses pontinhos brancos, principalmente quando vai no grafiado. Mas eu passando aí, posso perguntar aqui, a massa corrida, tem algum melhoramento na aplicação dessa tinta aí? Não, assim, cada caso é um caso, capitão. Porque, por exemplo, eu, há um tempo atrás, eu fui fazer uma obra lá em Pipa, e no meio da obra, o arquiteto disse assim, olha, eu não quero mais que seja textura. E agora, como é que a gente faz? Eu já tinha aplicado a textura no prédio, então o que foi que a gente teve que fazer? A gente tentou remover a textura, como era uma textura nova, não saiu de forma alguma, dá muito trabalho. Para tirar das pautas ou na lixadeira, ia ser um trabalho assim, bem doloroso. É algo que não ia compensar fazer. Qual foi o novo método que a gente usou? A gente emassou todo o prédio com massa acrílica. Qual é a dificuldade? Tipo, quando você, na massa convencional, a massa normal, você faz um acabamento dela em 5 minutos, em 1 metro. Em 1 metro na massa acrílica você vai passar meia hora, 1 hora para dar um acabamento dela. Então é uma massa corrida muito resistente. Entendi. E bem, no caso de uma preparação de parede, você pode usar a massa corrida. Seria um problema para ambientes interno e externo? Sim, claro. Pode, né? Pode, porque hoje a gente já disponibiliza exatamente dessas duas massas acrílicas. Aliás, a massa corrida. Aqui a massa interna, que é a massa corrida normal de acabamento, e a massa acrílica, que
você pode utilizá-la na parte externa, que é a parte que costumeiramente leva chuva, você lava a parede e tal, coisa do tipo. Mas cada uma com sua finalidade. Outra coisa, com relação, Erivaldo, que é acho que é uma dúvida de muita gente, é a escolha do profissional. Porque a gente está falando do acabamento, da pintura, etc. Mas o profissional, como é que quais são os critérios que você indica aí, que você orienta, que você dá como dica para uma pessoa que está pensando em tocar uma obra e escolher aí profissional da área? Seria referências, indicação de uma pessoa conhecida, se isso aí é importante, ou para a pessoa não se decepcionar, de repente contratar alguém e a pessoa não sabe fazer realmente aquele serviço? Capitão, isso é uma coisa bem peculiar que acontece. Como, por exemplo, é um caminho de duas vias. O profissional... Desculpa. Tem o profissional e tem o cliente. Qual é a diferença entre um e outro? O cliente, geralmente, ele está buscando preço. O que acontece? Você pega uma obra, o cliente já vem todo o percurso ao longo da sua construção, ele vem gastando com acabamento final, com parte elétrica, com parte de piso, chega na pintura, tá todo mundo usando dinheiro. O que acontece? Desculpa que eu tô agarrado coçando pra caramba. Mas vamos lá. Aí, como que você deve contratar uma pessoa? Hoje, os clientes estão muito preocupados com preço. A sociedade hoje não está muito nem aí para profissional, se ele é bom. Se bem que a gente tem que ter um remanescente que ainda busca qualidade de serviço, né? E outra parte, não, ela quer preço. Vai contratar qualquer pessoa que aparecer na frente dela. Geralmente, quando isso acontece dores de cabeça. Que é como a gente falou aqui agora. Eu tive uma pessoa que eu trabalho para ela até hoje. Ela é juíza. E assim, lá em 2000, 2001, 2002, ela me chamou assim, sabe, assim, olha, eu quero fazer uma reunião com você lá em casa. Tranquilo então, pensei que ela ia me dar um emprego, tal, ou me dar dinheiro, coisa do tipo. Aí ela trouxe um rapaz, que já fazia mais de 20 anos que trabalhava para a família dela. Aí o rapaz já não conseguia trabalhar mais, já era um senhor de idade. Ele disse, ó, eu quero que você faça um serviço aqui na minha casa. Agora eu trouxe esse homem aqui que é profissional. 20 anos que ele serve aqui a minha família. A meu irmão, a minha irmã, a minha mãe. E da minha casa, e agora a gente quer trocar ele por você, porque ele já não está com condição de trabalhar. E aquele senhor, capitão, ele sentou comigo quase 1h30, e o camarada me deu assim uma aula assim, passo a passo de tudo quanto ele tinha aprendido. Porque trabalhar com pintura é um trabalho, quando se leva a sério, é um trabalho tão importante como mestre de obra, como eletricista, como igual o trabalho do arquiteto, do próprio engenheiro. Então, não há diferença. Cada um dentro do seu profissionalismo. E ambos têm o seu devido valor. Infelizmente, uma parte dos profissionais hoje, eles têm essa questão que eles não se valorizam tanto. Como, por exemplo, hoje a gente tem um padrão de preço. Uma casa X, quanto é que é para pintar? Chutamos aqui que uma casa hoje, vamos chutar lá no Alphaville, uma casa normal hoje para pintar no Alphaville, aproximadamente R$7.000. Aí o que acontece? Aí o cliente pede 2 ou 3 orçamentos. Aí um camarada vai lá, pede R$8.000, que é para chegar nos 7.000. Aí outro vai e pede R$5.000, que é para derrubar o orçamento do outro. Aí o outro vai lá, aí já sabe como é que funciona. Não, vou fazer por 2.000. Por quê? Porque um salário mínimo é 1.300, eu vou terminar em 20 dias e vou ter um saldo positivo. Aí ele vai, chama o cliente, vou fazer para você por 2.000. Aí o que acontece? Ele vai com a conversa bonita, toda a parte técnica ele vai passar para o cliente. Então geralmente o cliente vai fazer, capitão, com essa pessoa que tem um preço muito lá embaixo.
Ou seja, vai considerar apenas o preço e não a qualidade do serviço, a referência, né? Lógico. Então, podemos dizer que raramente as pessoas consideram a referência e buscam mais o preço em si, né? Então o que acontece? Ele não lembra que quando ele faz isso, ele tá desqualificando toda uma classe de profissionais na qual ele está tentando entrar também. Ele não sabe que quando for lá na frente, ele vai ter assim, uma certa dificuldade quando ele for apresentar preço. Por exemplo, Você hoje. está falando do profissional já, né? Isso. Mas eu digo assim, Erivaldo, deixa eu só interromper, porque a minha dúvida ela consiste não do comportamento do profissional. A minha dúvida com relação a você é o seguinte: isso é um problema que acontece em várias profissões, viu? Não é só com o pessoal da construção, não. Várias profissões o pessoal tem esse problema. Já vi colega contador reclamando disso aí, e justamente passa um orçamento e chega outro, faz por um valor bem inferior, enfim, termina desvalorizando a profissão. Mas eu digo assim, eu não tenho informação, certo? Estou precisando de um profissional. Qual seria a dica de ouro, assim? Eu não conheço, mas eu preciso, certo? Certo. Quem eu deveria buscar? Uma referência anterior de uma obra que ele tenha participado? Estou falando de um trabalho de um investimento alto. Uma casa, um apartamento, onde você realmente está investindo alto ali, quer o melhor, quer um bom acabamento. Como é que a gente vai fazer isso aí? Porque às vezes fica um tiro no escuro, né? Então isso é muito interessante essa pergunta, viu, capitão? O que acontece? Você tem várias formas de você buscar esse tipo de profissional. É isso aí que eu quero saber. Então, tipo assim, uma das formas mais, assim, convencional e perigosa é aquele profissional. Tipo assim, todo dia eu trabalho com isso, literalmente. Então, assim, o que você me perguntar, eu vou lhe responder quase tudo sem ter que consultar a internet, né? Assim, quando eu vejo, e eu não preciso colocar anúncio meu, fazer cartãozinho, tá? Porque hoje eu já vivo saturado com os clientes que eu tenho, geralmente são os mesmos. Não dá para atender muitas pessoas. Então, assim, e essas pessoas elas vão me indicando. Ela vai passando assim, para fulano, tal. Rapaz, por exemplo, hoje uma pessoa ligou para mim, não, porque Flamarion ligou para mim, perguntou se me passou seu número. Eu digo, infelizmente eu não posso lhe atender agora, porque a gente já está com alguns serviços que estão em andamento, a gente não pode parar. Outras são aquela questão do cartão, né? As pessoas deixam lá no correio. Mas assim, a forma mais segura hoje, que eu lhe aconselho, é você buscar uma pessoa assim, do seu rol de amizade, que você sabe quem é aquela pessoa, e que aquela pessoa jamais vai botar uma pessoa para fazer um serviço na sua casa para depois gerar dor de cabeça, ao invés de satisfação. Então, é o melhor caminho você buscar. Tipo, rede social, internet. Isso tem gerado muita dor de cabeça e eu tenho ganhado bastante dinheiro de algumas pessoas que contratam pessoas e depois eu vou ter que arrumar. Para arrumar é mais caro do que para começar a fazer do início. Então, o velho boca a boca, né? Aí a referência termina sendo aí muito, muito valiosa e muito importante ainda para a escolha do profissional. Características desse profissional, Erivaldo, com relação à prestação de serviço. Pontualidade, qualidade no acabamento. Olha, capitão, a pontualidade, assim, por exemplo, por que foi que eu optei trabalhar para mim? Porque eu tenho uma certa dificuldade, como eu já trabalho na noite e tal. Então, eu opto por trabalhar no horário mais light. Por exemplo, eu gosto de começar no trabalho de 8 horas da manhã, largar do meu dia, pegar de 1, largar de 5, porque eu já tenho um pessoal que trabalha comigo. Então, de certa forma, eu tenho que conduzir esse pessoal a um determinado horário, né? Então, de certa forma, a gente tem que fazer uma pequena liderança em relação a isso. Mas a condução desse serviço, ele será sempre priorizar a qualidade e o empenho do trabalho. São duas coisas assim que uma não se separa da outra, não. Empenho e qualidade vai ser sempre o marketing principal daquele profissional. Muitas vezes você tem um camarada que passa ali um bom tempo na obra, mas não tem qualidade, né? Às vezes passa o dia todinho, produz,
Pessoal englobation ali. É muito sério isso aí. As pessoas reclamam, né, Valdir? Reclamam desse tipo de prestação de serviço. Você falou uma coisa interessante. Muitas vezes você está ganhando dinheiro, tendo que refazer esse serviço de pessoas que não tinham qualidade na prestação de serviço, foram contratadas às vezes pelo preço, e termina que você vai lá e faz, você refaz ou faz o que deveria ter sido feito, né? Então, eu vou lhe dar aqui um exemplo aqui. Há um tempo atrás, eu fiz um serviço de uma quadra. Se não falha na memória, eu acho que foi na gestão falando um pouco de política, na gestão de Jaime Calado, lá em São Gonçalo da Amarante, né? Se não falha a memória. Foi de lá, né, que ele foi prefeito, Jaime Calado. Foi. E eu fiz eu fiz a demarcação de uma quadra. Se não falha a memória, acho que o nome do bairro, eu acho que é não sei o que, Santo Antônio, se não falha a memória. Então o que acontece? Para você fazer uma quadra, capitão, é uma arte. É uma arte. Assim, sabe, são detalhes que você não pode errar. Como, por exemplo, a demarcação de bola, a distância de um risco final para o outro, de uma trave para outra. Então, se você pegar uma quadra que você vê aquele risquinho, aquela demarcação, com tinta vermelha na lateral, com o amarelo no centro do campo, com as faixas no meio branca, cada uma cor daquela você tem que ter assim, bastante qualidade e profissionalismo para você executar aquele trabalho. Não é um trabalho muito fácil. Você chega lá, brinca e tal, coisa toda, a quadra tá muito bonitinha, mas aquilo ali com certeza gerou uma demanda de tempo, de estudo. Você tem que parar para analisar, você tem que bater uma linha, tem que bater um esquadro. Tipo assim, parece irônico, né? Em uma pintura convencional, uma pintura de piso, você tem que usar esquadro e você tem que usar linha. Então, tipo assim, parece até irônico, mas assim, a gente tem que se utilizar desse mecanismo para chamar uma boa qualidade de serviço. Eu diria assim, né? Em questão de ser irônico, né? Nesse aspecto aí, mas é a técnica, né? Então, se você não aplicar a técnica correta, você não vai ter o resultado desejado. Pois é, aí por que eu coloquei isso aqui em pauta? É porque antes de mim foi um cidadão, ele foi contratado pela empresa para fazer o serviço para a prefeitura, e ele fez o serviço, capitão, parece que ele pegou tinta e jogava de rebolo com um copo, né? E assim, a gente fez esse serviço, então, inclusive eu fiz uma amizade com um rapaz lá, infelizmente o rapaz disse assim: Erivaldo, a quadra tá precisando que você refaça de novo lá, porque desde 2017, desde que você pintou até hoje, não foi pintada de novo. É só me contratar que a gente vai lá refazer de novo. Você tá fazendo propaganda aí, né? Fica a dica aí. Então, vamos lá. A gente já falou sobre a questão da escolha do profissional, você já deu umas dicas iniciais aí, falando sobre a questão de como preparar uma parede. Voltando para a questão da preparação da parede. A parede está pronta? Capitão, só me dá quase um espaçozinho aí, perdão por interromper você. Uhum. Hoje se tornou assim muito, muito peculiar também. Você vai até um depósito de construção e geralmente alguns profissionais, algumas pessoas que trabalham na área, eles já fazem uma pequena parceria com o vendedor. Ou seja, o vendedor vai vender a tinta para o cliente e já passa aquele nome daquele pintor, daquele profissional para aquele cliente. Certo. Em compensação, ele ganha uma porcentagem do serviço, né? Esse tipo de indicação tem gerado dores de cabeça assim, muito grande. Por quê? Porque não é só um lado profissional. Existe um lado de dinheiro, que o cara ele não conhece você, ele quer só ganhar uma comissão, né? E ele vai indicar qualquer pessoa que esteja lhe pagando a comissão. Então ele não vai ter aquele cuidado de cuidar bem daquela pessoa que está gerando emprego para ele, para que ele está vendendo a tinta. Ele está mais preocupado com a porcentagem que ele vai ganhar do que indicar uma pessoa correta, que seja profissional para aquele cliente que está comprando a ele. Então, assim, eu indico a você que ter cautela, né? Ter uma cautela maior e assim, se possível, não ouvir esses vendedores de loja. Porque, de fato, eles não conhecem o profissional, eles não sabem as suas origens, as suas qualidades, porque quando você contrata um profissional, você tem que saber quem você está contratando. Primeiramente, você vai botar uma pessoa dentro da sua casa
que ele vai andar em todos os cômodos da sua casa. Ele vai entrar em locais dentro da sua casa. Principalmente que você fala, é uma casa já habitada, né? Exatamente, que ele vai conhecer uma grande parte da sua intimidade dentro da sua casa. Aonde você, em alguns casos, ele vai sabendo que você vai ter cofre, e aonde você vai guardar joia, as suas roupas. Então, você tem que ter assim um cuidado minucioso em que Aí você já falou de uma coisa interessante que é a segurança, né? A segurança vem aí fazendo parte também dessa escolha do profissional. Isso é interessante. Muitas vezes a gente não atenta para esse detalhe, e é um detalhe importantíssimo aí a questão da segurança na hora de contratar um profissional. Sim, e voltando à questão da preparação, que é, se alguém tiver dúvida aí, é bom, fica à vontade para fazer a pergunta aí para o Erivaldo, que ele está aqui justamente para responder essas dúvidas. A parede está pronta, está rebocada, foi aplicado lá a massa corrida e tal. Aí a escolha da tinta é outro detalhe. A gente sabe que as grandes marcas, a gente não vai citar nome de marcas aqui, até porque a gente não está sendo patrocinado por marca nenhuma. Aí, se quiser patrocinar, a gente cita, mas sem citar nome de marca. Que o pessoal geralmente já conhece aí no mercado, se for qualquer loja de madeira de construção civil, vai estar lá em destaque as grandes marcas. Elas dominam o mercado em um setor mais, vamos dizer assim, mais daquelas construções mais de alto padrão, né? Mas eu não tenho tanto dinheiro para comprar as grandes marcas do mercado aí. O que é que eu tenho que observar agora na escolha do material para ter um trabalho de acabamento mediano? Capitão, você falou agora de é algo agora que assim que Tem virou. condições de chegar nesse ponto aí ou não? Não, claro que tem, até porque hoje, por exemplo, por questão de ética, a gente não vai citar aqui o nome de algumas marcas que são as marcas que dominam no Brasil hoje. Nós temos aqui marca, por exemplo. Eu fui há um tempo atrás, eu fui fazer uma obra ali em Aracaju. Coincidentemente lá, por exemplo, eu vou falar aqui de uma marca, porque ela já é uma marca já patenteada já no Brasil. Não, eu queria que você não citasse nome de marca, porque aí às vezes dá a ideia que você está indicando a marca. Então o que acontece? Então, essa marca, que é uma marca que é muito conhecida aqui no Rio Grande do Norte, coincidentemente eu não encontrei ela lá em Aracaju. Você já encontrou outras marcas? Encontrei duas marcas que também são marca conhecida, mas assim, eu fiquei pasmo quando eu cheguei lá e não encontrei essa marca, né? Tinta, que aqui é muito forte no Rio Grande do Norte. Ele está falando dessa marca, é uma marca de primeira linha, é? Com certeza. Então, tipo assim, pronto, aí eu já busquei já o contato de uma pessoa que também era profissional. Eu digo, amigo, ó, a gente tá com essa dificuldade, meu cliente não quer gastar tanto com tinta, qual tinta que tem aqui? Aí ele me levou para uma marca de tinta que não tem aqui no Rio Grande do Norte. Deve ser uma tinta local, né? Não, claro, com empresa certeza. local. Então, meu amigo, eu usei a tinta, é uma tinta muito boa. Tem uma aderência muito bacana na parede, a cobertura dela é top. Porém, ela não tem essa cobertura a nível nacional, né? Como, por exemplo, aqui a gente tem aqui, hoje nós temos 3 marcas locais que estão dominando. Tem uma que eu tô lambendo a rapadura para dizer o nome dela. Que é a marca... Lambendo a rapadura é uma expressão nordestina, tá certo? Que quer dizer que o camarada tá interessadíssimo naquele assunto ali, naquele tema. Só para traduzir aí, se você fala lâmpada na rapadura, aí o cara tá assistindo esse vídeo aí lá de São Paulo, sei lá, do Rio Grande do Sul, ou de outro estado do Brasil, e que é lâmpada na rapadura mesmo. Então o que acontece? Então é uma marca muito boa. Inclusive é uma marca que eu falei para você que eu apliquei a textura sem usar o selador e tá lá intacto até hoje, né? É uma tinta muito boa. É bem verdade que algumas cores, algumas tonalidades que a gente utiliza, a gente não pode fazer a cobrança de um galão de tinta de, por exemplo, 12 litros ou 18 litros, de uma tinta que custa hoje no mercado R$290, R$480, a gente querer que uma lata de tinta de R$95 ela tenha a mesma durabilidade que uma tinta dessa. Então, aí já é pedir demais, né? Mas ela pinta tão bem quanto, não tem, principalmente se a parede estiver emassada, se for parede interna ou a parede texturada, ela vai deixar do mesmo jeito. Depois que estiver aplicada na parede, não tem como você fazer um laudo. Não, aqui foi
tinta A, tinta B. Vai depender muito do acabamento final da parede. Então, uma tinta geralmente de primeira linha, ela tem uma área de metros quadrados maior, né? Então, nem sempre, não é nem sempre a quantidade de. Por exemplo, hoje a gente tem no mercado algumas tintas que dominam na nossa região. Quando você vai vendo o rótulo do galão de tinta, tá lá, cobertura final. 580 metros quadrados. É muita coisa, né? É muita coisa. E eu desafio eu desafio a própria empresa. Se a gente pegar uma parede texturada, uma rústica, por exemplo, ela não faz 50 metros. Então esses detalhes a gente sofre isso no mercado. Cliente, né? Claro, com certeza. E muitas das vezes, assim, por exemplo, quando lançaram essa tinta, que é uma tinta que rende muito, eu levei o cliente lá e eu precisava de 5 galões para pintar a casa dele, né? Aí chegou o vendedor, que é até estranho ele fazer essa ressalva. Não, você não vai precisar de você levar 5 galões, você só vai precisar levar um. Aí o cliente ficou do lado dele, né? Porque muitas das vezes, assim, eu sou bem taxativo. Ó, eu já levo o cliente para lá e digo assim, ó, eu preciso desse material. Se você ficar em dúvida com o cliente, aí você, com o seu vendedor, você contrata o vendedor para fazer o seu serviço. Eu dou a minha garantia que vai ficar bom nesse aspecto aqui. Se não ficar bom, a gente vai estudar outra alternativa até o teu serviço ficar perfeito, para que você pague uma coisa que você está pagando caro, mas assim pagando com honra e com glória mesmo, com gosto, né? Certo. Aí sempre dá certo, assim, graças a Deus a gente não tem muita dificuldade com isso. Isso aí é uma espécie de assessoria que você presta ao cliente, porque muitas vezes o vendedor não tem a visão da obra em si, ele tem a visão do que está na instrução técnica do produto, né? E quer passar aquela instrução técnica como se fosse aplicável para qualquer tipo de superfície, né? Vamos dizer assim, de parede, né? Então, hoje é muito peculiar. Às vezes a gente tem essa divergência, assim, tem pessoas por exemplo, pessoas que estão comprando. Isso acontece muito com pessoas novas. Com casais que acabaram de se casar, compraram a casa e estão na primeira reforma. Aí eles estão um pouco meio que perdidos sem saber o que fazer dentro dos seus acabamentos, né? Que geralmente são paredes que estão boas, mas porém eles querem mudar o visual. Ele fica sempre nessa dúvida, sem saber o que fazer. Aí a gente faz um trabalho, a gente não cobra nada por isso, né? A gente geralmente faz isso para deixar o cliente bem à vontade, mas que ele tenha assim, um pouco de possibilidade de saber a diferença entre um profissional que está com a mão na massa, que está executando o serviço, que está conduzindo o serviço ali na sua casa, que é simplesmente um vendedor que ele está preocupado só com a venda e nada mais. Pessoal, se alguém tiver dúvida aí, pode fazer pergunta, tá certo? Que ele vai estar aqui à disposição para responder. Erivaldo, a questão de preço, como é que fica aí a questão de preço de mão de obra, valor de mão de obra? Olha só. É metro quadrado? Hoje tem um padrão. Hoje tem um padrão que esse padrão ele é ignorado por quase que 90% dos profissionais. É mesmo? É por isso que hoje a gente nessa área, porque tipo assim, antes eu comecei a trabalhar eu fui instruído por um amigo meu que também, coincidentemente, é seu amigo, até primeiro de seu do que é meu. Ele começou, depois dessas instruções que eu tive desse cidadão tal, que a Giza me apresentou, eu comecei a trabalhar na prática com o nosso amigo, né? A gente pode falar o nome dele, irmão Jorge, né? Falar. Jorge Tindou, né? Ele, assim, sabe, ele, dentro daquilo que eu sei, ele teve uma participação bastante relevante na formação daquilo que sei. E acabou que isso hoje foi analisado. Por exemplo, a gente vai cobrar hoje 1 metro de textura rústica aplicada com rolo. Hoje no mercado é uma média de R$9. A textura, o grafiato de textura é uma média de R$12 para você aplicar, de 12 a R$15. Quando a gente vai cobrar isso do cliente, meu amigo, a briga é grande. Então geralmente a gente tá fazendo mais no pacote, né? Que é geralmente o que acontece. Respeitada. Exatamente, O pessoal reclama muito, assim, o pessoal reclama às vezes da cobrança por metro quadrado, né? Acha muito caro, né? Então, eu vou lhe dar aqui um exemplo aqui. Eu fui contratado por
Eu fui contratado agora há um tempo atrás por um rapaz que é uma construtora. Sei. E eu fiz aproximadamente 140 metros de textura no dia. Ele chegou para mim e disse assim: olha, ele me contratou para em uma diária fechada e eu apliquei 140 metros de textura no dia. Ele chegou para mim: pô, você só fez isso? Eu olhei para ele: como assim só isso? Não, porque tá pouco, você deveria ter produzido mais. Eu digo: ó, eu poderia ter produzido mais, porém você não tá me pagando na diária. Aí você calcula comigo. Se você pegar 140 metros, vamos botar aqui. Não vamos botar a R$ 9 não. Se você pode fazer um cálculo aí pra mim aí? Abrir a calculadora aqui, eu faço. Então, se você pegar 140 metros de textura vezes R$ 8, olha só quanto é que vai dar. 140 metros vezes R$ 8, o metro vai dar R$ 1.120. Então eu produzi pro camarada quase R$ 1.100 num dia. E ele achou que eu produzi pouco, né? Então não vai dar mais a gente trabalhar desse jeito. Então você vai me pagar agora por metro. Quanto é seu metro? Eu já posso dar pra fazer por você por R$ 8. E acabou que a gente brigou e tal, e eu acabei cedendo pra ele e fiz pra ele por 7,50, né? Isso acontece assim, eu fui bem radical em relação a isso, e eu já conheço ele há muito tempo, mas hoje tem um pessoal aí que estão aventurando que fazia tranquilamente por R$ 200. Por quê? Porque dá pra ele fazer numa diária, num dia. Aí quando ele faz isso, aí ele acaba, eu que sou profissional, que faço um trabalho bacana, que além da aplicação, da boa qualidade do serviço, eu também presto assessoria. Eu mostro para o cliente que tipo de material ele deve usar, o tipo de parede, o produto para a gente vai usar. Vamos usar o quê? Vamos usar selador, a gente vai Você usar. faz uma análise, por exemplo, uma construção nova. Às vezes o cara chega numa construção e as paredes estão um pouco tortas, né? Tu faz essa análise prévia? Não, a gente faz, né? E assim, quando a parte é pintor, essa parte de pintura final, acontece muito isso quando a gente trabalha com gesso, né? Um gesso, né? Eu sofro bastante com isso também, que infelizmente eu tive que optar em fazer, me profissionalizar em outras áreas da construção civil, como por exemplo na parte de hidráulica, na parte de gesso, na parte de pedreiro também, que é a parte de mestre de obra. Eu tive que optar por esses caminhos, por quê? Porque exatamente por causa dessa banalização por parte dos irmãos que são parceiros da pintura, que eles cobram barato, a parte do preço de mercado, ele acaba me prejudicando. Então ele me força a ir para outro caminho, por quê? Porque o nível de concorrência está muito grande e não compensa mais eu ficar aqui. Por quê? Porque o povo hoje está mais buscando preço ao invés de qualidade. Como você falou aí, essa questão da banalização da profissão termina você tendo um fluxo muito grande de pessoas pseudo-profissionais, né? Falsos profissionais, buscando ali um mercado. As pessoas que não têm muita noção do serviço terminam contratando. E aí vai depois a reclamação. Eu vou citar aqui um exemplo aqui bem prático. Em um prédio aqui muito próximo, trouxeram uma empresa de Recife, contrataram essa empresa de Recife para fazer um serviço e uma fachada de um prédio que está acontecendo o reboco, algumas rachaduras. A pergunta não, porque a textura não foi bem aplicada, a textura não foi boa. Então vale lembrar que pintura ela não vai dar sustentabilidade estrutural a nenhum tipo de obra convencional. Isso é interessante, você falou. Pode Então repetir aí? vale. A pintura não vai dar a questão da sustentabilidade estrutural, né? Estrutural. Ela não vai acontecer isso. Porque a pintura tem, como você falou inicialmente aí, né? Tem a questão do embelezamento e de proteção da estrutura, essa proteção no sentido de uma infiltração de água, né? Algo do tipo assim, algo mais simples, mas não de estrutura, de segurar a estrutura do prédio, né? Inclusive hoje, capitão, já tem umas tintas que são muito boas, muito top e muito cara também. É um produto que é muito difícil de vender ele porque é um produto caro. Ela é uma tinta que ela é plastificada. Geralmente estão sendo usadas agora em algumas obras grandes. Por quê? Geralmente em obras grandes ela está em fase de dilatação. Ou seja, você fez aquela obra e aquela obra ela vai estar se ajustando ao terreno. Você fez uma obra horizontal
e é normal que ela vá se adaptando ao terreno. A vertical, né? Vertical. Então, o que acontece? Quando acontece isso, vai acontecer algumas rachaduras na parede. Geralmente acontece do canto da parede para o meio da parede, assim e tal. Não corre risco nenhum, não precisa você ficar preocupado, vai cair, não vai cair nada. Mas essas rachaduras, ela acontece em virtude dessa dilatação de parede, de reboco, aquela coisa toda. Que é coisa que é normal. Então, o que é que os camaradas estão fazendo agora? Estão usando essa tinta. Isso é o externo, legal, né? Não, tanto para o externo como para o externo. Sendo que para o externo estão usando mais com aquela teoria que é para a água não filtrar. Você não infiltrar. Não infiltrar. Você jogou ela na parede, jogou água, a água desce todinha. Certo. O que acontece? Como ela é plastificada, o ideal é que quando acontece esse tipo de dilatação, você faça a correção da estrutura, você dá o acabamento final e você faça a pintura novamente. Pelo que eu entendi aí na sua fala, essa tinta plastificada, ela encobre essa falha, né? Então, o que acontece? Que não é para fazer isso, né? Sei. Pelo contrário, tá tendo uma mudança de conduta em relação à aplicação desse produto. Por quê? Porque estão usando ele, por exemplo, a gente vai comprar um prédio novo agora, um apartamento novo. Então, a construtora, o banco que vai estar vendendo o empreendimento para você vai dar 5 anos de garantia. Então eles estão usando agora essa tinta. Por quê? Porque as rachaduras, que é para ser corrigida pela empresa ao longo dos 5 anos, eles estão aplicando essa tinta. Isso aí é então o que acontece? Malandragem, né? Lógico. Então, tipo assim, pronto. As fissuras vai acontecer, o reboco vai abrir e a tinta ela vai esticar. Ela vai vedar, né? Ela vai esticar. Ela vai cobrir, ela não vai vedar, ela vai cobrir, né? Ela vai fazer aquele efeito elástico. Pronto, abriu, aí você não vai ver que tem uma rachadura. Tem uma rachadura. E aquela rachadura, a água vai, de certa forma, vai minando. Ali, né? A própria tinta vai perdendo a sua durabilidade. Quando você for ver uma coisa que era para você ter resolvido rápido, lá na frente vai trazer constrangimento, dores de cabeça bem maiores do que o normal. Cara, interessante isso aí, não sabia dessa... Mas você usou uma palavra aí que é bem interessante mesmo aí, que é o pelonismo mesmo, né? É interessante. Cara, já estamos aí com quase 1 hora de bate-papo. A gente vai marcar outro dia para você me falar, dando continuidade a esse tema aí. Eu queria que você deixasse aí seu contato, se você quiser, seu Instagram, não sei, para quem queira contratar os seus serviços, né? Então, eu sei que você falou inicialmente aí que tá atarefado, você não consegue dar conta, já tem uns clientes já de muito tempo, que vai se perpetuando aí ao longo do tempo, mas de qualquer forma é sempre bom a gente divulgar, né? Então nós estamos hoje, a gente está hoje no Instagram, no Erivaldo Pereira. Lá eu não costumo mostrar muitas coisas assim, eu prefiro mostrar para você, se você perguntar, Erivaldo, me mostra o teu serviço. Aí eu vou mostrar para você meu mundo de contatos dos meus clientes, né? A satisfação deles e tal, que é a maior propaganda são os clientes que você deixou para trás. Eu assim, deixou para trás no sentido de não de abandonar eles, assim, eu não abandono ninguém. Eu falo no sentido de pessoas que estão de fato satisfeitas com o meu trabalho. Inclusive o capitão aqui sabe, a gente já prestou serviço aqui para algumas pessoas da família dele, e ele sabe que a gente tem um cuidado muito forte já adianta do trabalho. Se você não fizesse um serviçozinho ali razoável, você não estaria aqui. Então, aí só assim, capitão, só abrir parênteses um pouco em relação a preço. Fique à vontade. Hoje, assim, uma das pessoas assim que mais nos pede desconto são pessoas de uma classe social que estão mais elevada, né? Essa classe aí, meu amigo, chora demais, né? Então, e elas têm assim uma forma muito fácil de persuadir aquelas pessoas que estão agora adentrando ao meio da pintura e tal. Mas assim, eu sugiro a você, amigo e amigas, que você esteja desejando agora
entrar nessa área, que é uma área que, inclusive, dá pra, assim, dá, mulheres também, viu, capitão? Eu conheço um casal italiano que já trabalha só com pintura aqui dentro do Natal há mais de 30 anos. E assim, meu amigo, o casal é testado, viu? Então, tipo assim, a gente não tá aqui pra tirar o mérito de ninguém. Pelo contrário, a gente tem uns amigos aí que são muito. Eu já tive ajudante. Eu já tive ajudante, capitão, que trabalhou pra mim de ajudante, que os camaradas são melhores do que eu hoje. Mas isso é bom, né? Assim, eu só tenho a agradecer, né? Só tenho a agradecer aí o nosso amigo Jazão aí, que está nos assistindo aí, ele sabe do que eu tô falando, entre outros também. E todos aqueles que trabalham comigo, assim, eu gero aquela expectativa. Não trabalhe comigo só simplesmente pelo dinheiro. Mas assim, seja um artista também. Você formou pessoas, né? Claro, não faz sentido você. Profissionais. Não faz sentido assim, você trabalhar simplesmente só pelo dinheiro. Porque assim, capitão, você fazer pintura hoje é uma arte. Ela mexe com você, com sua alma, com o seu lado espiritual. Poxa, você chega numa casa, né, inclusive na próxima vez aí, eu vou começar a fazer os vídeos, antes e o depois. A gente chega numa casa, a casa tá toda, assim, toda maltrapilha e tal, daqui a pouco, quando a gente termina, o pessoal, já houve um momento do pessoal fazer festa pra gente, assim, fazer bolo, fazer churrasco, feliz porque a gente foi lá e deixou a casa dele totalmente nova de novo. Então não tem preço ver as pessoas, não tem preço, assim, em a gente ver as pessoas felizes, assim, pelo o ato do bom trabalho que a gente executou. Então, não tem preço. É uma área bastante... Muito obrigado. Eu sei que tem muito mais coisas para a gente tratar, mas fica aí a dica. Quem tiver interesse em buscar mais informação a respeito, ele vai estar à disposição aqui. A gente vai marcar outro dia para ele vir falar sobre construção civil. Também hoje foi sobre pintura, algumas dicas aí. Tá? Quem está chegando agora, é só voltar o vídeo para o início dessa fala aqui. O Erivaldo falou sobre a escolha profissional, sobre a escolha do material. Não se atém muito à questão de preço somente. Então, a pessoa se atém à questão do preço, esquece a qualidade, se arrepende, vai ter que fazer 2 vezes, ao invés de fazer só uma, né? E a gente sabe que construção é uma coisa trabalhosa, né? Ali você tem você fica ansioso para terminar logo, muitas vezes erra a mão na escolha do profissional, erra a mão na escolha dos produtos, mas é isso. Inclusive, capitão, só para não te interrompendo, e se faz necessário que o profissional que você esteja contratando, ele tenha no mínimo uma habilidade em uso de todo o material que ele vai utilizar dentro do seu serviço. Porque uma vez que você não utilizar o material de forma adequada, isso vai gerar um custo adicional para você. Muito bem. Então fica a dica. É isso. Erivaldo, quero abrir o espaço aí para as suas considerações finais, agradecendo mais uma vez a sua participação e a todos que nos assistem. E compartilhe esse conteúdo, se inscreva no canal, dá força ao canal para que o canal possa crescer. Já estamos aí com 506 inscritos, vamos chegar nos 1000 inscritos aí, né? Se Deus quiser, com a sua ajuda, com a sua participação. Nosso objetivo aqui é levar conteúdo de qualidade e informação baseada em fatos verídicos. Mas é isso, Erivaldo. Considerações finais, meu amigo? Olha, as considerações finais aqui que eu quero falar hoje, capitão, é que eu estou sempre à disposição do canal. E você, telespectadores que estão nos assistindo aí por meio do YouTube, se você puder divulgar entre seus amigos, né, até em forma de mostrar para a sociedade, assim, para os seus amigos, para os seus parentes, que a gente está assim, debatendo um assunto de extrema importância quanto está trazendo para você aqui, de como você deve contratar um profissional, que tipo de material você deve usar de forma adequada na sua residência. Se você puder nos ajudar, a gente vai ficar agradecido, porque quando você ajuda a gente, o canal cresce e a gente com certeza vai ter outros meios de trazer mais informações para você. Agora a gente fez esse trabalho de hoje foi um assunto assim, mais assim, voltado para uma palhinha, né? Uma palhinha, assim, uma construção rústica, mas assim, a gente já disponibiliza de várias formas de pintura que com certeza você não conhece, que a gente vai estar trazendo aqui no canal aqui brevemente. Valeu.
Então é isso. Obrigado a todos. Uma excelente noite de quarta-feira. Deus abençoe a todos vocês. Estamos juntos aqui no Axioma Brasil, no Bate-Papo Capitão. Hoje é o primeiro bate-papo do ano, do dia 3 de janeiro de 2024. O ano está apenas começando e nós temos, se Deus quiser, muito chão para trilhar em 2024 e muita coisa para realizar. Então agradeço a sua participação, a sua audiência. Compartilhe esse conteúdo de hoje, com certeza vai ajudar, pois teve dicas importantes aqui que foram trazidas pelo Arivaldo. E na próxima quarta-feira, permitindo Deus, estaremos de volta aqui no Bate-Papo Capitão. E durante a semana, aí, se você é inscrito aqui no canal, deverá receber mais notificações de vídeos aqui no canal também. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado, boa noite. Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço.